E aí, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. Eu tenho certeza que você vai repensar muito se você prefere comprar coisas, adquirir bens ou se vale a pena de fato alugar. E a convidada de hoje é a Lorena Porto. Ela é gerente de investimento da Alu e eu estou muito feliz com esse episódio. Por quê? Acompanho você há muito tempo, há mais de uma década, tenho visto a sua ascensão e eu quero saber de fato o que é esse trem da Alu. Porque eu lembro da Alugator e do nada aparece uma Alu.oficial, Alu.invest. Quem são vocês? Ai, muito bom estar aqui. Tô nervosa, mas vai ser super legal. Vou contar sobre a Alu, vou contar um pouquinho da nossa evolução, também contar sobre mim. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, tô muito feliz. Mas, já direto ao ponto, a Alu, hoje em dia a gente chama carinhosamente de Alu, surgiu lá em 2016. Então, a gente que é de Belo Horizonte, a gente lembra de uma empresa que fazia locação de GoPro. Você lembra? GoPro, barraca, tudo. Máquina. Então, assim, em 2016, quando os sócios fundadores, que são o Cadu e o Santana, e eles ainda são, né, os sócios principais, CEO e COO da empresa, respectivamente, eles tiveram uma ideia de fazer uma espécie de marketplace. Então, a empresa, ela surgiu para mudar o consumo no mundo. Então, eles queriam dar acessibilidade para as pessoas. Então, nessa época, por isso que eram produtos diversos. Então, eles conectavam pessoas que precisavam pontualmente de um produto com outras que tinham esse produto e não usavam. Só que aí ficava um pouco bagunçado. Porque você combinou de entregar a sua GoPro pro fulano de tal, sábado, 6 horas da manhã. Só que aí você acordou atrasado, porque você estava de ressaca, a GoPro não estava do jeito que você tinha prometido. Então, a experiência do cliente, ela não ficava interessante. Aí a gente viu que nós, né, como empresa, tínhamos que reformular essa ideia e começar a ter os produtos bons, de boa qualidade, para fazer uma entrega interessante. Aí começamos a focar na GoPro e depois nas câmeras fotográficas profissionais. StackPix. Não, um pouquinho acima. Inclusive tem um vendedor nosso da assinatura que ele era nosso cliente na época, porque ele também é fotógrafo. Então, olha como a Alu é interessante. E em 2020, que foi a época de pandemia, foi também uma época de virada para a empresa. Então, a gente começou a aprofundar mais nos estudos do que a população tinha vontade de ter, tinha uma ânsia e não conseguia, e a gente chegou no iPhone. Então, em 2020, a gente mudou toda a estrutura de negócios e começou a focar só nos iPhones. Isso foi tudo depois de muita pesquisa. Então, assim, hoje você usa iPhone, né? Óbvio. Usa. MacBook, iPhone. Então. Mas eu tenho meu Samsung ali, meu Android, que é, sabe, pra eu lembrar de onde que eu vim. Entendi. Não, justo. Assim, em 2020, coincidentemente, foi quando eu comecei a usar o iPhone também. Eu já tinha tido experiência com iPad, mas eu usava a Samsung, então aconteceu. Mas em 2020 eu comecei a usar o iPhone, na época eu ainda não fazia parte da Alu. Mas o interessante teve uma pesquisa por trás para optarem pelo iPhone. E qual que foi essa pesquisa? Hoje no Brasil é uma parte bem pequena da população que tem acesso à possibilidade de compra desse ativo. Você tem ideia de porcentagem? Você quer chutar? O que você acha que no Brasil hoje, a quantidade de pessoas, qual que é o market share da Apple no Brasil? Fazendo uma análise do salário médio do brasileiro de R$2.000, 2.000 e pouquinho, eu chuto menos de 15%. Quase. Você tá muito bom. Quase. É 18%. Então, é uma pequena parte da população e você focou num ponto central, que em relação à média de salarial mesmo, e se a gente acompanhar de 2020 para cá, teve uma evolução pequena nessa média salarial, um pouco mais de R$300, então saiu de 2.000 para 2.300, e em comparação, o valor do iPhone no Brasil mais do que dobrou. Então, o iPhone 11 lá em 2020, ele custava R$4.000, hoje em dia custa 8, um novo, um 15, nem o 16 que a gente está falando. Então, ele mais do que dobrou. E aí a gente vê nessa possibilidade de poucas pessoas utilizando, e mesmo dentro desse market share de 18%, tem uma grande parte que tem abaixo do iPhone X. Então são aparelhos que não são nem atualizados mais. Então a gente tem uma quantidade grande de clientes e de possíveis clientes para poder acessar, né, para gerar acessibilidade de fato.
Então, em 2020, quando a gente fez todo esse estudo e focou no iPhone, a gente viu a nossa demanda subir muito. E aí, ao mesmo tempo, a gente criou o braço de investimento direto de captação, que é a Alu Invest. Então, por isso é a Alu e a Alu Invest. Mas nós todos, né, são 2 braços da operação, mas é uma mesma empresa, que é a Alu hoje em dia, mas é a Alugator. Por que eu devo ter um iPhone? Alugado. É porque eu ainda sou da geração millennials, eu fico preso, cara, eu preciso comprar, não no sentido de consumismo, mas de construir um patrimônio. Sim. Querendo ou não, se eu comprar um iPhone, faz parte, é um bem limitado, que eu falo, cara, é muito chato você ter que trocar de telefone a cada 2 anos. Por perda de mercado, perda de valor, perda de funcionalidade. Mas eu ainda não consigo ver uma lógica de ser melhor alugar algum produto do que comprar. Tá. Assim, basicamente, eu gosto de falar que a gente tem 2 públicos bem distintos. A gente tem esse público que troca de 2 em 2, 3 em 3. Você provavelmente se encaixa nesse, porque você precisa de um celular melhor para mostrar suas mídias, porque você trabalha com a divulgação do seu trabalho. E a gente tem aquela parte da população que não teria acesso à possibilidade de compra de um iPhone. E aí, não necessariamente eu tô falando do iPhone recém-lançado, do 16. Às vezes o iPhone 11 e o 12 vai atender essa pessoa. E não é só por ter um iPhone, por ter o desejo da Apple. Também, né? Porque a Apple, ela gera essa necessidade, né? Essa vontade nas pessoas. O que é vantajoso para você que troca de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3 anos? Você tem todo um serviço de atendimento de pós-venda especial. Então, hoje, quando você compra um iPhone sem assinar, né? Ele vai vir com o quê? O iPhone e só o cabinho, né? Antes nem isso tava vindo. Né? Então, assim, lá atrás, quando a gente começou, vinha um fone, você tinha o power bank, você tem o cabinho para carregar. A Alu te oferece o serviço completo. Então, você vai receber capinha, você vai receber uma película, você vai receber todos os itens necessários para carregar o seu celular. A gente não trabalha com seguro, mas a gente oferece uma proteção. Então, em caso de furto ou roubo, você tem 80% desse valor coberto, você arcaria com 20%. Hoje, necessariamente, você tem que ter um seguro para o seu celular. Então, num caso, né, de roubo ou furto, você apresentando o seu boletim de ocorrência, a gente arca com esse montante, né, de 80% do valor total. Então, você tem toda uma proteção por trás. E, além disso, não sei você, mas antes de eu começar a assinar, eu nunca vendi um celular antigo quando eu troquei. Eu dava para minha mãe, para minha tia, para minha irmã. Era um dinheiro realmente perdido. Na Alu, não. Eu assinei no ano passado o 15, agora eu assinei o 16. Eles vão me enviar o 16. Quando ele chegar, eu vou fazer toda a transferência de dados, transferência de todas as informações e eu faço a devolução. É muito mais simples, é muito mais rápido, é celery, sabe? Então, assim, eu necessariamente preciso de renovar o 16? Não, eu gosto de uma câmera melhor, porque eu gosto de viajar, eu gosto de tirar fotos interessantes. Você gosta porque você precisa, obviamente, divulgar os seus trabalhos. Então, você faz dentro das suas condições. 2 anos pra mim tá de boa. Essas trocas. E aí, por isso é interessante, porque você já tem toda essa camada de serviços adicionada à assinatura. Então, simplifica a sua vida de fato. A não ser que você goste de comprar e distribuir para cada membro da família a cada vez que você compra, né, um outro. E no outro caso, que não é o nosso atualmente, mas que já foi no passado, quem não tinha a possibilidade de comprar um iPhone mais evoluído e precisava, porque está começando a empreender. Então, lá no início, quando você começou, às vezes você não tinha condição de pagar 4 mil que seja na época num iPhone só por ser um iPhone. Mas você precisava de um telefone um pouquinho melhor para ter uma resolução mais interessante para postar uns treinos. Então, assim, ele vai te dar o acesso para você começar a ter um bem que não é só por status, é um bem que é de fato diferenciado. Tem uma capacidade de armazenamento diferente, tem uma câmera melhor. Então, assim, são serviços que de fato agregam para o microempreendedor ou para quem quer que seja. Como que a Alugator, ela saiu do Alugator, hippie, vamos falar assim, aquele tentando resolver o problema do mundo. Se eu quero uma furadeira para fazer um furo, por que eu deveria comprar uma furadeira, sendo que eu só vou usar ela por 5 minutos, e para focar apenas num produto de high ticket, nos produtos mais caros?
Qual que foi a necessidade? Então, depois desse estudo que a gente fez em 2020, viu que tinha uma possibilidade de exploração grande e capacidade de crescimento também e de atendimento dessas pessoas. Então, assim, o nosso objetivo é fazer com que o capitalismo ele chegue para mais pessoas. Então, a gente não quer fugir do capitalismo, né? Obviamente, a gente quer que todas as pessoas tenham acesso aos bens que o capitalismo disponibiliza. E o iPhone é um dos principais dele. A gente saiu de lá para cá justamente por conta desse estudo e de verificar quais são as necessidades da população e também de ver durante todos esses anos quais eram as evoluções. Então você falou do salário médio mensal, né? Do salário médio anual do brasileiro. Você falou também eu falei sobre a evolução dos valores dos ativos. A gente pode também comparar a valores de imóveis, né? Então, assim, você fala, não, Lorena, eu quero ter casa, eu ainda sou mais antiga, eu quero ter um carro. A gente tem ainda essa necessidade de ter a posse de algumas coisas. Mas tem alguns estudos que mostram que futuramente a maior parte dos produtos eletrônicos eles serão assinados. E a gente pode observar isso, a nossa geração é bem importante, a gente passou por isso, começou com o aluguel de apartamentos. Por isso, seu apartamento alugado, meu alugado. Eu ainda quero ter uma casa? Sim, mas é uma coisa que já entrou na minha mente. A gente também passou pela parte de assinatura de carros. Hoje tem grandes empresas que fazem assinatura de carros com um grande prazo. Não só esporádico, né? Não só no final de semana. Então, eu, inclusive, trabalhei em uma que fazia a assinatura por 2, 3 anos. Então, é algo que já também entrou dentro da cabeça de algumas pessoas. E por que não fazer isso com eletrônicos? E é algo que realmente faz sentido em relação a custo-benefício para quem tem uma troca contínua. E é ao contrário também, como eu mencionei, para quem não tinha possibilidade de fazer compra. Então, assim, qual que era a pergunta mesmo? Era de fato isso. Mas você respondeu bem, pode ficar tranquilo, não respondeu bem, não viajou não. Viajei. A pergunta foi, por que a Alugator saiu disso, legal. A gente saiu e foi para a parte de assinatura de iPhones porque a gente fez todo esse estudo. Só que não significa que a gente está atrelado apenas nos iPhones, tanto que a gente voltou a diversificar. Então, de 2020 até 2023, a gente tinha um foco total em iPhone. Ano passado, inclusive, o Santana e o Cadu participaram de um podcast da Forbes, que foi bem legal, e eles mostram exatamente quais eram os próximos passos que eles queriam atingir. E quais eram eles? Diversificar produtos, aumentar na prateleira mesmo de produtos, a oferta para assinatura, justamente por um teste e para a gente verificar qual que é do mercado. E aí deu certo. Então, hoje em dia, a gente não assina só iPhone. A gente assina iPad, MacBook, PlayStation. Então, assim, o PlayStation hoje compõe quase 1% da quantidade total de aparelhos ativos que a gente tem assinado. E a gente fez grandes parcerias. A gente fez uma parceria com a Acer. Então, a gente disponibiliza a assinatura de notebooks e notebooks gamers da Acer. E fizemos a primeira parceria internacional com a Nestlé. Então, aquela maquininha de café da Dolce Gusto, a gente também faz a assinatura. Além disso, a gente também fez a assinatura da Polar, que é aquele relógio para quem é maratonista. Os fitness vão saber. Exatamente, os fitness vão saber. Então, assim, a gente saiu só do iPhone e foi também para outros segmentos para entender qual que é a demanda, qual que é a necessidade, qual que é a possibilidade de entrar em locais diversos. E aí, assim, a gente tem um benchmark lá na Alemanha, que é bem interessante. Eles fazem a mesma coisa que a gente faz, eles chamam Grover, só que eles têm uma quantidade muito maior de clientes. E eles fazem exatamente essa diversificação, mas a prateleira dele de produtos tem patinete, assim, gigantesca. Mas, em contrapartida, também a gente tem alguns números bem interessantes que nós somos benchmark para eles, sabe? Então, assim, saímos só do iPhone, hoje a gente diversificou, mas 96% dos nossos ativos ainda é o iPhone. Vamos fazer uma progressão aqui, um passo a passo. Caso eu opte em fazer um aluguel com vocês, qual que é o meio de acessibilidade de comunicação? É online? É o servidor WhatsApp? É fatura de cartão de crédito? É uma assinatura mensal, semestral, anual? É muito, assim, eu tô lá na empresa já tem 2 anos e meio, então é muito bonitinho ver o crescimento e, ao mesmo tempo, todo o comprometimento. Você, como cliente, você vai entrar em contato com a Alu, uma pessoa vai te atender. E a gente tem vendedor físico, né? Então, obviamente que tem alguns bots de resposta, mas vão te direcionar para um atendente
é real. E aí você vai conversar com ele no WhatsApp, às vezes ele vai te mandar vídeo do escritório, vai te mandar vídeo mostrando como que a caixinha vai chegar, então você tem esse atendimento humanizado. Você vai escolher o ativo, você vai entender o que você quer, às vezes ele vai te mostrar como funciona a operação. A partir do momento que você opta pelo fechamento, você já faz o pagamento, então você paga antecipadamente. Fez o pagamento antecipado, aí mostrando um pouquinho como que faz a nossa parte interna, né? Depois que você fez o pagamento, você vai enviar os seus documentos e vai passar para uma análise de risco. O nosso risco, ele checa cerca de 2.000 pontos de cada cliente. Então, ele vai entrecruzar todas as informações que você enviou. Então, se você manda, por exemplo, uma carteira de identidade ao invés da CNH, já vai entender que você não dirige com frequência. Então, assim, então ele não dirige com frequência. Vamos ver onde que ele mora. Mora nesse tal lugar. Quais são os tons terrosos da região? Faz toda uma análise muito complexa para entender qual seria, né, a possibilidade, por exemplo, de roubo, dependendo do seu deslocamento daqui até o centro da cidade. Então, assim, a gente tem uma inteligência por trás que faz essa análise. Você passou na análise de risco, a gente vai te informar, né, que você foi aprovado e vai te passar qual que é o prazo para esse aparelho chegar. Então, tem todo esse processo e você é notificado durante todas essas operações. Aí você vai receber por e-mail ou também pelo WhatsApp. Você é quem opta. Mas você sabe exatamente qual que é o prazo, quando que esse aparelho vai chegar, como que tá, qual é o código de rastreio e ele vai direto para sua casa. Então, essa é a linha, né, quando você assina. Mas após o recebimento, você também vai ter um grupo de pós-vendas ali disponível. Porque no caso de uma necessidade de uma assistência técnica, você vai acionar o pessoal do AX, né, que é o nosso serviço de pós-vendas, para poder resolver todos esses problemas para você. Em termos de valores, não no valor... Primeiro você falou que o pagamento é aprovado, mas o pagamento de quê? É uma assinatura anual, mensal? Passou. Na verdade, você é quem escolhe. Então, a gente oferece alguns tipos de possibilidades de pagamento, né? Você pode pagar tanto no Pix, ou pode dividir no cartão. E tem preços diferentes para prazos diferentes. Então, caso você opte por fazer uma assinatura trimestral, vai ser um valor, 3 meses. Semestral, vai ser outro. E a gente tem também a possibilidade de 12 meses. A maior parte dos nossos clientes optam pelos 12 meses. E também é o nosso melhor preço. E aí, a forma com que você quer pagar depende muito de você. Então, você pode dividir, de 12 vezes. Ou pode fazer o pagamento à vista pelo Pix, a assinatura por 12 meses. A maior parte dos nossos clientes, 96% exatamente, opta por fazer o contrato de 12 meses, porque é algo melhor, né, e que se encaixa melhor também no pagamento e no bolso deles. E pra gente também é bem rentável, porque a operação toda fecha, e aí linkando os 2 braços de operação, a partir do 2º ano que o aparelho tá com a gente. Porque aí eu posso entrar mais em detalhes de valores e tudo mais, mas para nossa operação, como funciona? A gente compra os aparelhos em uma grande escala. Então, a gente utiliza todo o valor captado na parte do Invest para a compra dos ativos. Então, a gente compra uma quantidade muito maior de ativos do que a gente pagou. Porque a gente tem um desconto considerável, de 20% a 25%. Então, vamos supor, mês passado a gente captou 15 milhões de reais, desculpa. Então, esses 15 milhões foram direcionados para a compra desses ativos. Então, se um valor de um aparelho novo fosse em torno de 8 mil reais, eu paguei nele cerca de 6.500. Eu tenho 25% aí de desconto em cima do valor. Quando a gente aluga, né, quando a gente faz a assinatura para o cliente, ele paga cerca de 40% a 45% do valor do varejo. Então, no primeiro ano, esse aparelho ainda não se paga. A partir do 2º ano do aparelho na nossa casa, seja para o mesmo cliente ou seja para um outro cliente diferente, a gente já tem o valor de compra que nós pagamos zerados, os custos zerados, nenhum imposto mais. Então, a partir do 2º ano, da segunda receita desse ativo com a gente já começa a lucrar a operação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Explique para uma criança de 5 anos como que funciona. Então, ó, vamos supor que o valor do iPhone é 8 mil reais. Eu vou fazer uma assinatura calculada em 6.500. Beleza, 7. Então, eu vou pegar o meu cartão de crédito e vou dividir esse valor total em correspondente ao valor da assinatura, 6 meses, 3 meses, 1 ano? Não, é assim. Vamos colocar o valor do varejo do ativo por 7 mil reais. Eu comprei ele por 5.
né? Quando você assina, você vai assinar ele por R$4.000. Então, se eu comprei ele por 5, ainda falta um pouco, 5.500, ainda falta R$1.500 para eu poder pagar esse ativo. Você, como cliente, pagando esses 4.500, você opta a maneira com que você quer pagar, de fato. Então, assim, se para 12 meses seria 4.500, se você assinar 3 meses, vai ser um pouquinho mais alto esse valor, porque o seu prazo é mais enxuto. Então, o tempo que o aparelho fica com você, ele é menor, então eu preciso carregar um pouquinho mais de valor. E se você fica com ele 12 meses, você pagou os 4.500, acabou. No final desse prazo, você vai fazer a devolução do ativo. Então, a gente vai entrar em contato. E aí, Clemão, tudo bem? Você vai querer continuar? Que você tem um trem nosso aí? Você pode continuar, obviamente, renovar esse mesmo ativo, ou você pode fazer um upgrade, ou você pode ir em um dos dois. Lorena, não, meu primo trouxe pra mim lá dos Estados Unidos, não quero mais assinar, vou comprar. Nesse caso, você vai fazer a devolução desse ativo pra gente, a gente vai enviar esse ativo pro nosso laboratório, que inclusive já é o maior laboratório de assistência técnica de Minas Gerais, então a gente tem máquinas novíssimas e tecnológicas que tiram a tela, colocam uma nova, arrumam a bateria, fazem manutenção de câmera. Então tem todo um laboratório específico, um andar inteiro, inclusive num prédio à parte, porque o laboratório cresceu tanto que a gente teve que pegar um andar inteiro de um outro apartamento, de um outro prédio, perdão, para poder colocar esse laboratório lá dentro. Então, assim, após essa devolução e essa assistência técnica, os aparelhos eles estão novamente à disposição de uma assinatura. Tanto que se eu te der um iPhone 0, novinho, e o nosso iPhone que acabou de sair da assistência técnica, você não consegue ver a diferença de qual é novo e qual não é. E a gente também coloca uma saúde da bateria acima do que o iPhone normalmente, né, a Apple normalmente considera como interessante. Então, a gente coloca um padrão ALU de assinatura de fato. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a prazos, depende muito de cada cliente, de fato. Mas a grande maioria ainda opta pelo de 12 meses. Quem são esses que optam por prazos menores? Quem tem um limite de cartão de crédito menor. E aí ainda continua a nossa proposta de gerar acessibilidade para as pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa só teria a possibilidade de assinar um produto por 3 meses porque o limite do cartão dele é R$700. Você tem direito a essa experiência e ver se é isso mesmo que você quer. E aí depois a gente também pode fazer arranjos diferentes em relação a esse pagamento. Então a gente, dependendo, aceita 2 cartões para poder conseguir, né, atender de fato as pessoas. Aluguei um iPhone 15, exemplo mesmo. Aluguei um iPhone 15, fiquei com o período de fidelização ali do aluguel. No período de renovação, qual que é a taxa dos clientes que falam, olha, eu quero renovar por mais um ano ou fazer o upgrade? 88%. De renovação do mesmo produto? A gente tem 88% de clientes que fazem a renovação e o upgrade. Então, hoje, grande parte dos nossos clientes já eram nossos clientes há muito tempo. Então, eles são fiéis. E, além disso, a gente também tem uma pesquisa de satisfação, a gente avalia pelo NPS, e todo o nosso NPS ele é acima de 85%. O que isso significa? Que os nossos clientes são promotores da nossa marca. Então, o NPS tem uma escala, né, que analisa se os clientes são detratores, neutros ou promotores. Os nossos são promotores. E a gente também tem uma boa análise no Reclame Aqui. Obviamente que com o aumento da operação, então trazendo esses números, a gente começou a Lu Invest, né, lá em 2020. Em 2023, a gente alcançou o marco de 13 mil assinaturas. Hoje a gente tem 27 mil assinaturas ativas. Esse aumento, obviamente, gera um aumento de reclamação. Então, você vai ver pontos específicos de reclamações no Reclame Aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue solucionar rapidamente e, além de fazer isso de uma maneira célere, a gente consegue finalizar o problema do cliente. Tanto é que a gente foi indicado ao Prêmio Reclame Aqui, agora em outubro. Então, a gente concorreu com outras grandes empresas de assinatura, como a Wine, né, que é de vinhos. Você deve ser cliente. Também o sócio... chamando de cachaceiro. O sócio torcedor do Palmeiras. E a Minimal Club, que é uma empresa, inclusive, de Belo Horizonte, que faz assinatura de camisas. É bem legal. Concorremos e agora vai sair o resultado. Isso significa que a gente, de fato, consegue solucionar os problemas dos clientes e resolver pontuais, né,
falhas de comunicação, coisas nesse sentido. Eu tenho falado muito sobre o iPhone porque é o produto master de vocês. Sim. Então, já saímos de uma análise de contato, de aluguel, de renovação. Então tá, um produto novo, daqui 2 anos, ele tende a ficar um pouco mais defasado tecnologicamente falando. Então, eu tenho o iPhone 15, daqui 2 anos, ele vai ter não só perdido valor, mas funcionalidade. Às vezes o iPhone 17 vai ter uma câmera a mais, vai ter alguma coisa a mais, vai fazer o próprio café, a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima inovação. Em questão de desuso, o que vocês vão fazendo quando os aparelhos ficam mais gastos, mais velhos, sem atualização? Como que funciona esse processo de sustentabilidade? Legal, porque assim, pro iPhone é uma coisa que, embora a gente tenha anualmente lançamentos, não são lançamentos que... não, vou fazer o café, né? Não são lançamentos que são totalmente diferentes. Disruptivos demais. Então assim, pra você ter ideia, até janeiro desse ano, o aparelho que era mais assinado era o iPhone 11. E a gente tá falando de 4 anos atrás de lançamento. Então, ainda assim, esse ano, a gente tem esse gap na assinatura. Mas, ao mesmo tempo, a gente, no final desses prazos de assinatura, e aí uma curiosidade, normalmente os ativos ficam com a gente de 2 a 5 anos. Então, esse ativo rentabiliza pra gente, durante mais ou menos um prazo de 5 anos. Por isso que eu consigo gerar uma receita interessante, por isso que eu consigo pagar aos meus investidores, do meu outro braço de operação, uma rentabilidade um pouquinho acima da média. Porque a nossa receita ela é tão boa em cima desses ativos durante um prazo tão grande que eu consigo rentabilizar os meus clientes acima da média. Mas o que a gente faz com esses ativos quando chega o fim? Então, agora, nesse ano especificamente, a gente fez uma grande venda de iPhones 11 e 12. E, normalmente, a gente faz essa revenda para grandes empresas, como Loja do Sapo, eu vou falar. Tem uma outra que agora me fugiu o nome também. Mas essas empresas vão fazer a revenda para pessoa física. Esse ano também a gente experimentou temporariamente fazer a revenda direta para pessoa física. Vimos que já mudou o cenário de grande parte dos nossos clientes, então grande parte mesmo já quer fazer a assinatura, não tem essa necessidade da compra do ativo, mas no finalzinho do prazo a gente ainda revende. Como a gente tem a nossa assistência técnica, o aparelho chega para as pessoas ou para as lojas, né, de uma maneira assim, excelente. Então ele chega numa condição maravilhosa. Sem a gente partir do segundo braço ainda, qual que é o risco iminente de uma empresa dessa? Eu alugar um produto e sumir no mapa? Eu, de fato, devolver de uma maneira extremamente avariada por mau uso? Qual que é o risco? Legal. A gente acertou muito no produto, porque eu fico muito empolgada, né? Porque é muito legal, a conta fecha certinha. Então, assim, quando você assina com a gente um produto e se você eventualmente não fizer a devolução, eu não vou só colocar o seu nome no Serasa. Eu não vou só sujar o seu nome, não. Eu vou ajuizar uma ação criminal contra você, porque é crime de apropriação indébita. Então, se você simplesmente não devolve ou se você esquece e a gente não consegue te contatar, a gente te envia uma notificação judicial. Se você, nossa, meu Deus, é verdade, eu tenho que renovar. A gente, né, obviamente, tira todas as questões. Mas a gente ajuiza uma ação criminal de fato, pode dar cadeia. A polícia vai bater na sua porta. Então, óbvio que a gente tem um default, que é uma perda, mas essa perda ela é menor que 1,04%. A gente está falando de menos de 300 aparelhos num cenário de 27 mil aparelhos assinados em todo o Brasil. Então, assim, essa seria a primeira possibilidade, né, de perigo que você tem em relação à operação. Mas como a gente consegue ajuizar uma ação, a gente consegue recuperar esses aparelhos antes mesmo deles sumirem, porque a gente consegue fazer com que essas pessoas não façam. Mas óbvio que tem pessoas que, né, passam por toda a nossa avaliação de risco e eventualmente pegam esse aparelho e nunca mais devolvem. Mas isso faz parte do nosso cálculo mesmo. Outra possibilidade era uma perda ou então um dano. Isso também está no contrato. Caso você perca ou danifique o seu telefone, você arca com 100% do valor do ativo. E aí a gente consegue dividir esse valor para você, fazer de uma maneira que não fique tão pesada, né, obviamente, mas você contratualmente assinou isso e você está ciente que você teria que arcar
com esse custo. Mas isso faz parte, como eu te falei, desse 1,04% de toda a operação. Então é bem pequenininho e a gente consegue essa parte que eu comentei, que a Grover lá da Alemanha nos vê como benchmark. Então, apesar da gente estar no Brasil, que é um país que tem e que tem também, o brasileiro tem aquele jeitinho, né? O brasileiro que não é muito legal, tem um jeitinho para poder fraudar, para poder burlar, a gente consegue ter uma perda muito pequena e controlada. Da Grover é 7%. Então, só em meios de comparação, obviamente que a gente está falando também de uma operação muito maior, mas ainda assim 7% de toda a operação deles é uma coisa mais robusta. Mas... Quem que são os clientes de vocês? Empresas, faixa etária, 18 a 30 anos? Legal. Olha, atualmente a gente faz B2C, então era só pessoa física. Então os nossos clientes são pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que fazem assinatura para a família, então fazem assinatura para o pai, para a mãe, para ele mesmo, né? Então a gente tem uma faixa de clientes entre 20 e 50 anos em relação à idade. E até então era só CPF, mas aí agora uma inovação, a gente está partindo para o B2B. E sempre todo mundo chegava e falava, nossa, eu tenho uma boa ideia, por que você não faz assinatura para a empresa? E até então não era um local que a gente queria entrar, porque a gente não tinha um conhecimento específico. Então, a gente já tem todo um conhecimento ao longo desses mais de 8 anos para assinatura direta para CPF, mas agora, por conta da parceria da Acer, a gente resolveu ir para o lado B2B. E é uma das nossas inovações e que já está dando super certo. Então, a parte de computadores, né, da Acer especificamente, a gente está começando também a fazer parcerias, né, e contratos com empresas. Como que a Lu, ela fica atenta à pesquisa de inovação? Por exemplo, hoje o ticket master é o iPhone, o produto que alavanca todo o faturamento da empresa. Mas em algum momento pode ser que vocês comecem a alugar um cachorro robô, um robô humanoide, um robô aspirador de pó? Como que vocês trabalham com essa questão de atento ao mercado, de saber? Você deu o exemplo da empresa lá da Alemanha. Peraí, o que eles estão fazendo? Olha, chegou essa novidade aqui, será que a gente consegue trazer isso para a nossa operação? A gente tem uma área específica para olhar todas essas inovações. Tanto que as parcerias com a Acer, com a Nestlé, com a Polar, elas foram por meio de pesquisas feitas anteriormente. Então, se amanhã o iPhone não for o aparelho que tem uma maior procura, que tem um maior desejo, e for um aparelho da marca tal, nada nos impede de convergir, de direcionar toda a operação para isso, porque a gente não é focado num produto só. Então, a empresa, ela está sempre por dentro das inovações, ela está sempre por dentro dos feedbacks dos próprios clientes. Então, tudo isso que a gente fez ao longo desse 1 ano e meio para cá, né, desse aumento de categorias, foi fundado em muitas pesquisas. Então, a gente tem uma área interna específica de parcerias, para você ter uma ideia. E essa área de parcerias que foi desenhando, em conjunto com todo o restante da operação, perdão, para ver quais eram os próximos passos, quais eram as nossas próximas oportunidades. Tanto é que agora, com a Acer, é bem interessante porque é um projeto de sublocação. Então, os computadores da Acer, por exemplo, a gente não direciona o nosso montante captado para ele porque não precisa do CAPEX, né? Não precisa do valor do valor de captação para poder comprar, porque a gente não precisa comprar, é uma parceria. Então, a Acer já é gigantesca no mercado, mas ela não tinha o conhecimento de como fazer essa assinatura. Então, a gente fez uma parceria com eles e a gente já conseguiu entregar um valor 4 vezes maior do que o proposto no primeiro mês. Só para você ter uma ideia de quão incutido já está a possibilidade de assinatura na mente das pessoas. E coisa que a gente, né, achava que não estaria. E eu confesso que eu me colocava, né, nessa parte da população que achava que a assinatura talvez não seria para mim. Mas aí quando a gente coloca na ponta do papel, você vê que é assim.
Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem uma área específica que faz toda essa análise e que dá o direcionamento para as próximas etapas e do que também a gente pode incluir. Robô aspirador já teve lá no nosso... Não tem, eu tô doido com... eu também. Mas já teve no nosso radar. Por enquanto ainda não temos, mas eu acho que ainda tem uns estudos específicos para isso. E pai? Eles alugam um pai lá? Acho que eu tô precisando de um. Então, na parte de relacionamentos humanos, eu já ainda não tô conseguindo Qual que é o perfil dos colaboradores? Porque eu sempre vejo que vocês são uma empresa estilo Google. Pelos stories que eu vejo da empresa de vocês, nas resenhas, na festa, sempre tem um happy hour. Aí eu vejo a galera lá de bermuda, de camisa, de chinelo, a geração X. Como que funciona a faixa etária dos colaboradores? Olha, se são os jovens mesmo? A gente tem funcionário de 20 a 43 anos. Eu acho que o mais velho... Ele tem 43. É o vô da turma. Não, mas nada. Mesma coisa, né? Porque a gente tá quase lá. Mas é uma empresa jovem, né? Então, os sócios fundadores, eles são jovens. Eles têm 30, 31 anos. E tem um encontro interessante de gerações e de... pessoas da maneira que elas se vestem. Então, por exemplo, desde o dia que eu entrei, eu vou de saltinho, meu apelido lá é Paquita. Aí é legal, porque tem várias coisas interessantes em relação a empresas, né, como você mencionou, Google, a gente tem uma salinha de descompressão, tem a sinuca, o pessoal pode ir vestido da maneira que quer, então assim, cada um se sente confortável de fato, indo da maneira que se sente confortável de fato. Personalidade mesmo. Exatamente. Eu, desde o dia 1, vou de saltinho. Então, eu fui mudando um pouquinho. Hoje em dia, às vezes, eu vou trabalhar de tênis. Nunca fui de chinelo, não é meu perfil. Mas tem gente que vai de chinelo, tranquilão, de camiseta. E entrega o seu, faz o seu. Mas em relação ao comprometimento, é interessante também olhar, porque a gente tem pessoas de 22, 20 anos que são mega inteligentes, disruptivas e que são essenciais para fazerem as alterações e as evoluções na empresa. Da mesma forma que a gente tem contribuições de pessoas mais velhas, de 35, 40, 34 anos, que têm um conhecimento de mercado, né, e de empregos anteriores que direcionam algumas decisões também. Então, todo mundo junto converge para as melhores decisões. E aí os happy hours, eles ficam interessantes, né? Porque aí você vê gerações diferentes se conectando e se complementando. Então... Lá o povo trabalha 6x1 também? Tô brincando. Lá é 5x2. Coisa boa. Como que eles tiveram a sacada de falar, cara, vamos parar de colocar o nosso dinheiro, vamos ver se a gente consegue convencer a galera a fazer um investimento na gente. Então, a partir de agora, tudo que a gente tem vai ser uma margem de segurança, se der algum BO, mas se a gente conseguir pegar um dinheiro emprestado do Filemon pra gente comprar os nossos produtos e fazer uma remuneração. Olha, antes mesmo... Porque isso é uma sacada genial. Antes mesmo de 2020, então assim, a empresa surgiu em 2016, a gente vai fazer 9 anos agora em janeiro. De 2016 a 2020, tinha muita injeção realmente, né, dos sócios fundadores, das pessoas mais próximas, então acaba que os investimentos, eles eram próprios. Só que a gente começou a fazer a prospecção em plataformas que já existem, né, e as pessoas faziam esse investimento com uma rentabilidade ali um pouquinho acima da média, mas através de plataformas externas. Em 2020, quando a gente viu essa grande demanda pelo iPhone, o pessoal falou, por que não captar, pagar uma rentabilidade um pouquinho acima da média para os investidores, a gente vai ter uma receita interessante e a gente pega uma parte dessa receita, divide com quem está investindo. Então foi tudo ao mesmo tempo. Então assim, de 2019 para 2020, eles tiveram essa sacada juntos, então as coisas aconteceram assim, repentinamente, mas depois de muito tentar. E aí, a partir de 2020, quando a gente começou a captar, e eu tenho clientes que começaram lá em 2020 e estão até hoje, né? Então, são os nossos primeiros clientes que começaram investindo um pouquinho e hoje tem
mais de 1 milhão na casa, eles começaram a pegar essa confiança e viram que o sistema funcionava. Então, de 2020 para cá, a gente evoluiu bastante. Hoje a gente tem um aplicativo, a gente consegue fazer a captação externa diretamente por esse aplicativo. Quem já é investidor tem um gerente de investimentos à disposição. Então, hoje nós somos 5 gerentes de investimento e nós temos 5 pessoas para fecharem novas propostas. Então, o nosso time total de investimentos, né, de gerentes ou de vendedores, é de 10 pessoas. Temos 2 coordenadores para essa área. Além disso, a gente tem 4 pessoas que são responsáveis pela prospecção, né, que são os SDRs. Eles vão ligar antecipadamente para você, ver se você tem fit de cooperação e vão agendar. Então, adicione aí mais uma equipe com mais um coordenador de 5 pessoas. Então, a equipe total aí tem 15, mais coordenadores 17, mais o gerente 18, cerca de 20 pessoas. Isso eu só tô falando da parte de vendas, né? Então, a gente tem toda uma equipe especializada e que controla de fato e oferece mensalmente as melhores oportunidades. Então, todo mês a gente abre rodada de captação. E aí, as oscilações de rentabilidade variam. A gente não é indexado à Selic, né? Então, não necessariamente se a Selic diminuiu muito, eu vou diminuir muito. É provável que eu diminua por conta de mercado. Mas se a Selic subir muito, não significa que eu vou oferecer 25% de novo. A gente já ofereceu ano passado. Mas a gente já ofereceu 11% quando estava 4% a Selic. Então, assim, obviamente que a gente oscila, mas o que faz com que os nossos investimentos tenham uma rentabilidade maior é, de fato, a procura pelos ativos. Então, se a gente tem uma procura absurda, a gente vai verificar o que é melhor para oferecer para o cliente também uma rentabilidade disruptiva, né? Um pouquinho acima da média. Nada que extrapole o convencional e o saudável para a empresa, obviamente. Mas hoje a gente tem no investimento, mais de 3 mil clientes ativos. E aí, desses 3 mil clientes ativos, a gente já captou mais de 300 milhões de reais. Então, ó, Alugator, Alu Oficial e o que de fato é Alu Invest? A Alu Invest é o braço de captação que possibilita que eu compre todos os ativos da Alu. Então, com exceção, obviamente, dessas parcerias, todos os ativos que a gente faz a assinatura, eles são comprados com o valor que a gente capta com os clientes. Então, Lorena, quero investir. Já tenho minha reserva de emergência, já tenho uns investimentos em outro local. Como que funciona a Alu Invest? A gente te paga uma renda pré-fixada, então você já sabe exatamente qual montante você vai receber ao longo dos meses, ou se você optar por juros compostos no final do prazo. E aí, você fica durante um determinado prazo, que é sempre maior do que 24 meses, com esse investimento com a gente. Por que é sempre maior que 24 meses? Porque eu te falei do ciclo do ativo. O nosso ativo vai começar a rentabilizar a partir do início do 2º ano. Então, não compensa você fazer comigo um investimento querendo tirar a curto prazo. Por quê? Você vai ter um pênalti caso você precise sacar antecipadamente. Então, assim, não é multa, mas é um desconto do que você já recebeu. Comum em qualquer investimento. E pra gente não é interessante, porque eu usei seu dinheiro para acabar de comprar não sei quantos aparelhos. Então, você e mais vários clientes fazem aportes mensais que totalizam valores que variam de 8 a 15 milhões de reais, e esse valor total a gente compra para os ativos. A operação ela se complementa. Então tem uma roda, né, um ciclo, que é: o cliente investe com a gente compra os ativos, esses ativos eles já são assinados, as pessoas já fizeram esse pagamento gera uma rentabilidade, tem uma receita, e com essa receita a gente consegue pagar os investidores e a operação, e ainda ter uma margem de lucratividade. Então, os dividendos, eles são pagos em qual periodicidade? Dividendos de fato, receber uma parcela daquilo que eu investiu. Hoje a gente tem 2 modalidades. Então, como que a gente faz essa operação, né? Primeiro, quando você investe com a gente tem que emitir uma cédula de crédito bancária. Então, a gente faz através de uma CCB. Isso faz com que o contrato seja um título executivo.
Então, não é só um contrato boca a boca. Ah, não, te emprestei aqui. Não. Então, assim... Não é agiota, né? Não. É uma coisa séria. Não. A gente emite uma CCB. Então, tem uma financeira, né? Um banco que vai fazer o intermédio dessa operação. Quem faz hoje é a Mova, um banco lá de São Paulo. Então, você investiu comigo, eu transferi esse dinheiro para a Mova emitiu a CCB, transferiu o dinheiro de volta pra gente, só para falar, opa, caiu mesmo. Pode fazer a compra dos ativos. E a gente pega esse montante e compra os ativos. Você opta por 2 tipos de investimento. Price, que é de rendimentos mensais. Você recebe mensalmente na sua conta, na conta que você escolher receber o montante, aí você já sabe exatamente na hora da simulação, eu te envio uma simulação com todos os pagamentos mensais, ou juros compostos, que é o bullet. Então, você vai fazer uma composição de renda. Normalmente, os juros compostos têm uma rentabilidade maior porque tem um desconto de imposto de renda menor. Então, enquanto no Price tem a tabela regressiva de imposto de renda, começa em 22,5, cai para 20, depois 17,5, 15, nos juros compostos, necessariamente já vai no 15%, porque vai ser depois do 24º mês. Então, você tem essas 2 possibilidades de investimento. Ah, Lorena, para mim, um complemento de renda é interessante. Então, é Price. Não, eu quero acumular patrimônio, quero acumular capital. Eu não preciso de um montante todo mês na minha conta, não. Juros compostos. Isso vai de cada cliente. Eu tenho cliente que começou com juros simples, depois foi para os juros compostos, que tem os 2, que cada mês faz um, que todo mês faz os 2. Então, assim... varia de pessoa para pessoa. Varia do seu interesse, do que você quer. Então, não, esse dinheiro eu quero para aposentadoria. Faz aí de 72 meses. Deixa o seu dinheiro rendendo. Você não vai ver, não vai lembrar dele, mas você vai entrar no aplicativo e vai ver que todo dia tem, todo mês, né? Tem um valorzinho acrescido ali. E no final dos 72 meses você pega. Ah, não, eu quero com 24 meses, porque daqui 2 anos eu quero comprar minha casa. Beleza, você pode fazer com 24 meses. E aí no finalzinho você recebe seu montante total. A partir de quanto eu posso investir? Para você ter um gerente à sua disposição, é sempre o montante do mês. Então, esse mês, o mínimo é R$40 mil. Mas hoje, para alguns clientes que gostam de investir valores menores, você já consegue fazer direto pelo aplicativo. Então, é a partir de R$5 mil. Pelo aplicativo, você consegue fazer esses aportes, mas a rentabilidade é um pouquinho menor. Sempre com o gerente, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas, para você ter esse gerente à disposição, precisa inicialmente de 40 mil. Para você, caso você não tenha, querer só fazer uma experiência, querer entender como funciona, você pode começar com 5 e, obviamente, depois você vai aumentando. A partir do momento que você chegar a 40, você vai ser direcionado a um gerente para cuidar mesmo da sua carteira, te dar mais informações, te dar insumos e etc. Óbvio que eu não vou fazer esse analismo, falar o Cadu, o MV... Você sumiu e da mesma forma que você tem medo de eu sumir com o seu iPhone, eu tenho medo de você sumir com aquilo que eu acreditei na empresa. Quais são os meus riscos ao investir com vocês? Então, risco você vai ter em qualquer tipo de investimento, né? A gente brinca que tem alguns clientes que são mais conservadores e que falam, não, eu quero ter a garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. 250 mil. Que os bancos dão. E se o Itaú quebrar, ele não consegue pagar os 250 mil para todos os clientes que ele tem. Então, mesmo contando com o FGC, dependendo do valor, você não receberia. Obviamente que a gente não tem o FGC. Quais são as garantias da nossa operação? A primeira de todas, os nossos ativos. Então, se acontecer alguma coisa... Vou receber em iPhone. Não vai chegar uma caixinha de iPhone pra você. Eu brinco com os meus clientes. Você não vai receber uma caixinha cheia de iPhone. A gente vai pegar esses mais de 27 mil ativos que estão espalhados literalmente por todo o Brasil. Então, a gente tem hoje assinantes em todos os estados do Brasil, mas a maior concentração é Sudeste. A gente vai recuperá-los, fazer a venda desses ativos e fazer o pagamento. Então, a gente já captou mais de 300 mil e já pagamos mais de 70 mil reais para os nossos investidores, tanto em fins de contrato quanto em pagamentos mensais. Então, a gente tem hoje aí cerca de 230 milhões de reais. Esses ativos que a gente tem, esses mais de 27 mil ativos, eles dariam mais de 270 milhões de reais. Né? Porque a gente está falando de MacBook, a gente está falando de PlayStation, a gente está falando de iPhones novos, que tem valores mais altos. E contando com depreciação, obviamente, também. Mas ainda assim, jogando para baixo, eu teria um montante maior do que hoje eu tenho sobre a nossa gestão em relação a valores. A segunda garantia que você tem é a contratual.
que é essa da CCB que eu mencionei. Então, beleza, mas contrato você pode, né, quebrar contrato. Mas é um título executivo. Então, na pior das hipóteses, você não precisa ajuizar uma ação, procurar um advogado, aguardar o trâmite processual para você receber. É só executar. E a terceira, que o Santana gosta muito de falar, em todas as lives que você for assistir, ele vai falar, ele é um dos avalistas. Você, como empreendedor, sabe que você não coloca o seu CPF em conjunto com o seu CNPJ. Então, caso você precise fazer qualquer tipo de pagamento, normalmente os bens dos sócios não se comunicam aos bens da empresa. Mas o Santana faz questão de ser avalista não porque ele tem 200 milhões na conta, mas porque ele acredita tanto na operação, sabe que ela já funciona há 9 anos, sabe como fazer, que ele coloca o nome dele lá à disposição também. Então, assim, essas 3 garantias, elas são mais do que suficientes para que os clientes invistam com a gente. E a nossa empresa, ela é real. Então, os clientes vão na empresa. Assim como bons mineiros, né? Eles vão conhecer, apesar de não serem só investidores mineiros. Pelo contrário, a gente tem muito investidor em São Paulo, em Brasília. E no Nordeste. Eu tenho investidores, assim, lá em Natal. Pra você ter ideia, onde meu pai mora. Dá pra gente fazer um bom podcast lá, hein? Pois é. Tô falando sério. Dá mesmo. Super dá. E aí, assim, eles confiam e veem que a operação ela é real. Então, a gente faz o Aluday, por exemplo, que é o dia de visita do investidor na empresa. Ele conhece a empresa toda, ele conhece o nosso laboratório, ele tem reuniões com as altas lideranças, ele tem reuniões com quem ele achar que é interessante, com quem ele quer ver números mais de pertinho, né? Então, assim, a gente faz com que o cliente se sinta em casa também, porque ele faz parte de todo o negócio. E assim, não é à toa que a gente captou esse montante todo. Tanto é que, como uma inovação, a gente agora criou uma possibilidade de dar dicas, né? De mentorar empresas a como fazer o que a gente faz, que é o Alu Capta. Captalu. Então, hoje a gente consegue dar mentorias de como fazer uma captação inteligente, viável, rentável, da mesma forma que a gente faz já há 5 anos. Quais são os próximos passos, etapas, crescimentos? A gente fez essas grandes parcerias, né? Agora o próximo passo especificamente é o B2B. Então, isso começou agora, esse mês, é bem recente. Então, a gente também tem a possibilidade de assinatura através de grandes plataformas como o PicPay. Então, se você entra hoje no PicPay e você procurar assinatura, quem faz somos nós. Então, é gigantesco, né? Sai um pouquinho daquilo que eu falei no início, que é direcionado totalmente para um atendente humano e faz uma coisa mais rápida, direto no PicPay. Em relação ao Invest, a gente montou essa máquina de captação ao longo desses anos, que agora a gente consegue, inclusive, dar, né, essas mentorias para outras empresas, e a gente está se preparando aí para daqui 5, 6, 7 anos ter uma possibilidade de IPO. Mas assim, a gente quer ter essa possibilidade para decidir se a gente vai ou não chegar lá. Mas é uma das nossas próximas intenções. Então, a empresa está em crescente expansão. Hoje a gente já tem mais de 160 funcionários espalhados por todo o Brasil. A gente tem um grupo societário forte. Hoje eu faço parte da sociedade, não jurídica e administrativamente, mas como possibilidade futura de compra de stock options. E a gente está encaminhando para essa evolução. A gente fica entre bancos, entre assinaturas, né? E entre gateways de pagamento, porque a gente tem um aplicativo específico, a gente está tornando possível esse investimento self-service, e a gente também não descarta futuramente ter uma possibilidade de criar um Alubank, não. Então, são passos aí um pouquinho a longo prazo, mas que a gente já está vislumbrando com muito brilho nos olhos. Quero te fazer uma pergunta. O que é o burnout? Então... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Contextualiza. É porque, como eu falei no começo desse episódio, eu te conheço há mais de uma década. E você faz a mesma coisa na Alugator, na Alu, compatível com o que você já fazia quando trabalhava em um banco. Por que sua saúde mental, emocional, sua áurea, vamos falar assim, tá tão diferente? Sendo que você faz exatamente a mesma coisa em um local diferente. Isso é muito louco,
porque eu me formei e pós-graduei em Direito, mas eu nunca exerci. E eu sempre fui da área comercial, você sabe. Então, eu trabalhei 8 anos num banco grande. E eu só me entendi como vendedora. Eu só gostei de falar que eu sou gerente e trabalho na área comercial na Alu. Muito por conta do meu gerente de vendas, o MV, que me mostrou que venda, todo mundo tem que ser vendedor. E muito porque eu me encontrei na empresa. A empresa tem uma cultura completamente diferente, já começa por aí. Então, lá você tem uma lateralidade de possibilidades. Então, eu converso com o Cadu, que é o CEO da empresa, e com o Santana, que é o CEO da empresa, assim. Pra você ter uma ideia, o Santana tem um toque personalizado com cada... igual o LeBron. Com cada colaborador da empresa, presencial, obviamente, né? Porque quem mora lá em Natal, que a gente também tem um colaborador que mora em Natal, ele não, né? Mas provavelmente ele deve ter também, do jeito que ele é. Mas assim, é uma proximidade diferente. Nas empresas grandes, as pessoas normalmente não estão interessadas para o seu CPF, para quem você é. Lá na Alu eu vejo esse cuidado. E assim, eu não faço as mesmas coisas. Na Alu eu faço com prazer. Falei nome, né? No banco, eu fazia até determinado ponto com prazer. A partir do momento que começaram a falar que nós tínhamos que fazer coisas que começavam a ferir os direitos de outras pessoas, eu entrei num embate moral muito grande. E assim, a gente às vezes fica nesse embate ao invés de só falar, não dá pra mim, tchau, né? Mas a gente tinha benefícios, você se prende em relação a dinheiro, você se prende em relação à projeção de carreira, enfim. O que é tão diferente na Alu? Eu faço com coração, eu sou eu mesma, eu vou de saltinho lá, eles me chamam de Paquita, cada um tem um apelido também, mais uma coisa, né, de empresa. Então, eles te conhecem de verdade, sabem da sua história, sabem das suas limitações. Se eu não tiver num dia bom, é fácil eu virar e falar, não tô bem. E você tem uma preocupação genuína. A Ana, que é minha coordenadora, o MV me liga. Então, assim, o que aconteceu? Você precisa de quantos dias? Fica o tempo que você quiser. Além de estar numa empresa, eu sou uma pessoa. E eles me veem. E assim, apesar disso parecer clichê, é real. Então, grandes empresas normalmente não têm líderes tão preparados para entender isso. E também não tem, esses líderes pode ser que eles não tenham espaço para entender isso. E a cobrança, embora hoje eu tenho a maior meta de todos os gerentes. E ainda assim, eu sou ansiosa todos os meses para poder alcançar. Hoje em dia eu não surto mais. Hoje em dia eu faço as coisas no meu tempo e entendo que eu sou uma pessoa competente, apesar dos meus resultados. E por eles também. Então, assim, lá eu me sinto abraçada de fato e eu sinto que eu sou ouvida, que eu faço diferença. Não, obviamente, apenas nos resultados, mas no dia a dia. O que eu tive, né, em outros lugares, eu tive síndrome do pânico. Não sei se eu tive um burnout. Então, assim, tomei remédio por muito tempo, antidepressivo e ansiolítico. Depois, eu tive que voltar com ansiolítico. Hoje em dia ainda tomo, mas não durante o dia. Mas não por conta da empresa. Mas por conta, né, de... Acúmulos, e coisas pessoais. Mas hoje eu tenho uma estrutura muito próxima. E que para algumas pessoas isso faz total diferença. Eu sou uma pessoa carente de relações humanas. Então, para mim... foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida em relação a esse approach, né? Essa aproximação, a esse contato, até mesmo a forma com que eles cobram as coisas da gente. E é que eu aprendi a entender do meu processo e de gostar do que eu faço. É prazeroso, de fato. É prazeroso atender os clientes, é prazeroso você formar... um grupo de pessoas interessadas em assuntos diversos, conectar pessoas, é realmente através desse relacionamento que eu gero o resultado. Então, é um relacionamento real. Então, se você é meu cliente, eu te pergunto, como que foi o seu aniversário? Eu sei que foi o seu aniversário, eu anotei isso.
Lorena, tem aquela questão, eu sei como é que tá, mas as coisas são... Então, assim, eu preocupo genuinamente com os meus clientes. Hoje eu tenho 120, eu tenho uma carteira menor. Mas quando eu tinha 270, eu mensalmente entrava em contato com todos e perguntava coisas aleatórias, coisas de vida, fazia ofertas. Então, assim, é um relacionamento que gera resultado, mas porque a empresa disponibiliza, obviamente, um produto muito bom, fácil de vender, e me dá todo o insumo e tudo que eu preciso para eu ser a profissional que eu queria ser. Então, a gente não tá falando do Alice no País das Maravilhas, mas tem um palestrante, um filósofo, um professor que eu sou apaixonado, que é o Clóvis. E ele fala o seguinte: dentro daquilo que você escolheu, independente de relacionamento, trabalho, vai ter o estresse. Não é que a empresa que você tá, ou qualquer uma, a gente não tá vendendo que a empresa é perfeita. Toda empresa tem a sua encheção de saco, seja cobrança de número, cobrança de rendimento, mas quando você faz isso por alguém ou por um CNPJ que se preocupa primeiramente com, cara, como é que você tá hoje? Dá uma motivação maior a você dar o suor, a você estar ali, cumprir as suas horas, você render um pouco mais para fazer essa empresa dar certo. Totalmente. Essa proximidade, ela é essencial. Então, assim, se você tem bons líderes e bons gestores e você é um bom líder e um bom gestor, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Porque eu sempre quis dar o meu melhor e muito das minhas ansiedades eram essas, não tô boa o suficiente, não sou boa. Mas, assim, a partir do momento que você consegue entregar o seu melhor e consegue mostrar, né, e ver um potencial no que você faz, e assim, não só reconhecimento, não é só dar tapinha, bombonzinho. Meu bombom. Hoje você bateu a meta, você toma aqui o sonho de valsa. Não, mas assim, é muito mais do que essa premiação mensal, é muito mais do que esse destaque. É, de fato, você vê o que você contribuiu para a ascensão da empresa. Então, hoje, eu já captei mais de 48 milhões de reais desses 270 milhões. Eu vou, se tudo der certo, no final do mês, ter chegado na marca de 50 milhões em 2 anos e meio. Então, eu agreguei para a empresa agregou para mim. É algo que é um conjunto, sabe? É uma troca. Então, eu tenho valor para a empresa e a empresa me dá valor também. E isso faz a gente querer fazer as coisas de bom grado, né? Eu não vou trabalhar pensando, nossa, não quero trabalhar. Todas as outras empresas que eu trabalhei, tinha um momento que eu falava, nossa, não é tudo perfeito, obviamente, tem meses de ansiedade, tem meses que você acha que não vai dar certo, tem meses que as coisas, elas fogem um pouquinho do controle, mas se você tá num ambiente controlado com pessoas que são qualificadas para entender o seu momento e para te abraçar, vai dar certo no final. Só voltando um pouco para a parte dos colaboradores, porque isso está dentro do burnout, síndrome do pânico, a forma como você se vê dentro da empresa. Como que funciona feedback, chamada de atenção, crítica? Porque eu, como gestor, provavelmente, Lorena, cara, esse mês, ou tem 2 meses, tem 3 meses, como que vocês recebem uma chamada de atenção, um puxão de orelha? Porque hoje tudo é abuso, é assédio, tem o abuso corporativo. Às vezes não era, mas eu preciso te cobrar de alguma forma. Eu não tô te enchendo o saco porque você é mal ou que você não presta, mas eu preciso que você me entregue um resultado. Sim. Lá na empresa a gente é muito transparente. Então, desde o primeiro dia se é apresentado aos nossos pilares, né? Então, a gente tem pilares da cultura. Um deles, obviamente, é essa transparência. E a possibilidade de você dar feedback direto em colaboradores parceiros, em líderes seus, em pessoas que são lideradas, inclusive nos sócios. Então, em determinado momento, se você não gostou do que o Cadu comentou numa reunião, você tem plena abertura para chegar para ele e falar assim, Cadu, olha, aquele comentário, não acho que foi legal. E ele tem plena abertura para receber isso e se retratar. Então, assim, já aconteceu disso, olha, eu achei que aquele comentário pode ter soado, ter tido essa conotação. E ele fala assim, gente, olha, recebi falando que poderia ter isso. Se soou, perdão, não era a minha intenção. Vou me atentar para tal. E
em relação a coordenados e coordenadores, semanalmente a gente faz one-on-ones. Então, tem várias nomenclaturas, né? Semanalmente a gente faz... Call. Semanalmente a gente tem reunião com o nosso coordenador. E durante essas reuniões, eles não só procuram saber, obviamente, coisas de como são o seu dia a dia pessoal, porque isso vai interferir totalmente. Não significa que você tem que falar tudo da sua vida, mas se você se sentir à vontade para tal, você pode. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer as as grandes pontuações em relação, por exemplo, quem é da área de vendas, às metas. Então, olha, esse mês você tem tanto, você tá com esse pace, você tá com... O que você acha que tá faltando? O que eu posso te ajudar? Então, semanalmente você tem essas pontuações. Então, não é algo que vai ser completamente diferente. Eu já tive a possibilidade também de falar diretamente com colegas de trabalho coisas que... tá me incomodando determinada brincadeirinha. Eu não vou ficar falando com outro colega, nossa, o Filemon tá fazendo essa brincadeira. Chegar, Filemon, seguinte, só pra você, né, obviamente. Não tô gostando dessa brincadeira, não acho que tá apropriada pra um local. Não, nada abusivo, obviamente, mas assim, sei lá, toda vez fala alguma coisa. Coisas aleatórias. Então, assim, você tem essa liberdade pra ser direto e pontuar diretamente. E aí, você tem que saber se posicionar, né? Pra não ser escroto na hora de dar um feedback. Mas os nossos coordenadores, eles são muito bons em relação a isso. E como a gente tem essa liberdade pra fazer isso com colegas do mesmo nível, né? A gente também faz. Então, lá na empresa, pra você ter ideia, eu espero que a gente continue assim, a gente nunca recebeu uma ação trabalhista. Lá vocês também têm a maior dificuldade das empresas atuais, que é contratar colaboradores? Agora, a gente estava com uma dificuldade maior de fazer uma contratação de vendedores. Porque isso é um cenário global. É. Qualquer lugar que você vai, contrata-se X de profissões diversas. A maioria delas são profissões braçal mesmo, operacional. Mas como que tá... O cargo tá preenchido, tem possibilidade de crescimento. Se eu quiser, você que tá nos assistindo, se você quiser mandar um currículo para uma empresa, assim, é a hora agora saber se de fato vale a pena você continuar aí ou pensar em entrar. Então, a Lu, ela sempre tem vagas, né? E como a gente tá num momento de ampliação, agora, inclusive, a gente fez uma contratação de várias pessoas para a área comercial do Invest. Então, todos esses SDRs que eu comentei, eles entraram esse ano. O time de SDR foi montado esse ano. A gente teve contratações para gerentes também, que são os farmers, né? Que cuidam das carteiras. Então, a gente teve 3 novas contratações, 2 externas e uma interna, que saiu do Light, que é a parte de assinaturas, para vir para o Invest. A gente disponibiliza vagas com frequência. Então, no LinkedIn, a gente sempre posta quais são as nossas vagas. A gente comunica também muito boca a boca, porque quem indica acaba que ainda vale muito, porque quem você indica é uma pessoa que você confia. Você não vai indicar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, na empresa que você trabalha, que você fala, fulano não trabalha também. Mas a contratação, ela tem sido desafiadora por conta de match e porque a gente viu algum nível, um pouquinho de despreparo em algumas áreas, mas a gente reformulou também toda uma área de tech, tiveram grandes contratações nessa área, profissionais bons sempre tem. A dificuldade é para ter esse match cultural de fato, porque embora possa parecer clichê, a cultura faz total diferença. A nossa última reunião, para você ter ideia de todo o processo seletivo, é uma reunião de cultura, que você conversa com um dos guardiões de cultura, que são pessoas que já estão na empresa há mais tempo, e você faz essa conversa que a gente está tendo mesmo. E nessa conversa, eles conseguem identificar gatilhos ou falas que poderiam ser um pouquinho problemáticas e entender, qual que é a pontuação, que a gente faz toda uma pontuação, o que isso deu a entender? Parece que ele é um pouco egoísta em relação às outras, né? Óbvio que é superficial, mas a gente consegue analisar naquela conversa, que é uma conversa informal, pontos que poderiam ou não ser de fit cultural. Então, essa última reunião antes da contratação, ela é essencial e não tem como você se programar, fazer post-it, não. É realmente pelo bate-papo, pelo que for fluindo, ver se a pessoa fala algum absurdo, e tem pessoas que falam absurdo.
E aí, você vê se você tá apto ou não a vir para a empresa, né? A fazer parte. E, obviamente, desenvolver depois outros pontos, enfim. Eu conheço inúmeros gestores, coordenadores, gerentes que são totalmente contra o home office. Uhum. Na pandemia, ok, todo mundo foi obrigado a trabalhar de dentro de casa. São 4 anos que a maioria das empresas está tentando de volta trazer todo mundo para dentro da sua casinha. O que acontece no home office? A pessoa produz igual, ela fica mais preguiçosa, do nada ela deveria trabalhar ali, tá assistindo uma série no Netflix, ela já tem uma reunião 8, 7h59 ela levanta, já liga o computador. Então, eu vou falar por mim, aí o MV vai brigar. Mas assim, quando eu fui contratada, eu vim numa possibilidade híbrida. Então eu faço hoje home office segunda e sexta, os melhores dias. E eu vou terça, quarta, quinta. Isso pra mim foi extremamente produtivo. Por quê? Eu tenho plena convicção que se eu ficasse todos os dias, não teria em casa, eu não teria tanta produtividade. Assim como se eu fico todos os dias na empresa, eu não tenho tanta produtividade. Porque eu preciso necessariamente de momentos de silêncio. Você, sua cachorro? Silêncio. É silêncio, Flemão. Então assim, em alguns momentos na empresa, a área de vendas, ela é barulhenta. Ela demanda energia. Eu não consigo focar 100% na empresa do que eu foco em casa. Em casa, você consegue ver os meus números, a quantidade de ligações, a quantidade de coisas que eu faço, ela é muito maior. E eu ainda tenho, assim, 10 minutinhos. O que eu vou fazer? Vou colocar uma roupa pra lavar. Levantei, peguei, lanchei, sentei de novo e voltei a trabalhar. Então, eu tenho essa possibilidade de estar na minha casa, de estar num momento confortável e trabalhar muito. Mas eu entendo plenamente o que o MB fala, que eu sei que tem pessoas que não são organizadas e que não trabalham de fato ou que não conseguem se dedicar o suficiente em casa. Eu acho que o coordenador, o gerente, ele consegue analisar perfis e perfis. E ele consegue também analisar como que determinada pessoa produz em relação a essa escala. Então, o MV fala que eu sou um case contrário. Mas assim, eu acho que o equilíbrio é tudo. E lá eles não têm uma demanda específica. Então, eu falo, não é só home office, não é só presencial. Óbvio que o pessoal do laboratório tem que ir só presencial. Óbvio que o pessoal da logística tem que ir presencial. Como é que você vai, fazer a distribuição dos aparelhos estando na sua casa? Mas tem algumas áreas que isso é mais flexível. O pessoal de tecnologia, os devs. Então, assim, produto, dependendo da área, dá para fazer um híbrido ou 100% também home office. Depende muito da área, a gente não cabecinha fechada, não é nada em relação a isso. Não temos uma diretriz específica, sabe? Depende. Ou seja, o home office só é ruim pra quem é preguiçoso, malandrinho, o cara que fica na pausa banheiro toda hora ali, no calcinho. Imagina. Não, mas lá é tranquilo em relação a isso. Lorena, estou cogitando a possibilidade de aderir às assinaturas como meio de sustentabilidade e você conseguiu trazer que, de fato, vale a pena alguns pontos. Eu vou tentar. Aproveita que é Black Friday. Mas eu ainda tenho, sabe, um apego de falar, nossa, isso aqui é meu, velho. Eu confesso, eu tinha. Em 2020 eu comprei meu iPhone 11 porque o meu da Samsung estragou. Quando eu entrei na empresa em 2022... eu não tinha assinado, porque eu ainda tinha o 11 que eu achava que me atendia. Em 2023 eu falei, opa, vamos. Depois que eu comecei a assinar, eu não parei. Eu gosto de trocar normalmente meu celular de 2 em 2 anos. Se você coloca literalmente na ponta do lápis, pra gente que troca de 2 em 2 e até em 3 em 3, ele super compensa financeiramente. Você já passou da fase de precisar de um de entrada pra ter o melhor. Você já consegue ter um pouco melhor. Não precisa ser o 16, pode ser o 15, que é maravilhoso. Pode ser o 14 também, assim. Mas quando você coloca na ponta do lápis os benefícios, então, tudo que a gente disponibiliza, vale a pena. Então, aos poucos a gente vai quebrando um pouquinho, e pra mim é meu. Eu cuido dele como se meu fosse. Até mesmo porque se eu perder, eu vou ter que arcar. Mas
você só vai ter um aparelho com todas as entregas, as manutenções, deu qualquer tipo de problema, eu já tenho como resolver, eu não preciso procurar uma assistência e gastar mais para isso, já está incluso. Então, você consegue, de fato, otimizar o seu tempo, porque você não vai precisar vender o seu aparelho quando você for vender, você não vai precisar ficar divulgando, perder dinheiro, perder tempo. Se tiver qualquer dano, você já pode resolver rapidamente. E você ainda tem desconto da Black Friday, que vai acontecer essa semana. Então, a gente também tem um ponto importante. A gente tem boas pessoas divulgando nossa marca. O Felipe Tito acabou de se tornar um dos nossos embaixadores. Então, é um cara que é um empreendedor muito bom, né? Ele sabe muito das coisas. Eu gosto mais dele como empreendedor do que como ator. Não, sem dúvidas. O que ele construiu como empreendedor é absurdo. Então, ele é tanto embaixador da Alu Invest quanto da Alu. Oficial, como você gosta de falar, mas é Alu. E a gente vai ter uma promoção interessante agora na Black Friday. E ele vai fazer a divulgação, vai ter uma live. Já teve uma live, vai ter uma outra agora essa semana. Mas coloca na ponta do lápis, você vai ver que compensa. Você já tem o MacBook? Muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Aqui eu sempre falo que você sentar nessa cadeira, você tomar essa água, você tomar aquele café. Tem que ser foda. Tá? Então, obrigado por me apresentar ou apresentar ao público o que de fato é uma empresa que começou como startup, que tem feito um papel muito bom. Principalmente, não somente todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas o aspecto de sustentabilidade que tá dentro da cultura daquilo que a gente tem tentado pro nosso meio ambiente. Eu que agradeço. Quer pedir um aumento aí? Se quiser dar um recado aí. Eu tenho que te fazer um elogio. Porque, como eu já te disse, eu te acompanho há mais de 10 anos. E é um orgulho gigantesco ver o homem que você se tornou, o ser humano que você se tornou, a pessoa incrível que você é. E eu já te falei isso várias vezes. Todos ao seu redor te amam. Você é um amigo maravilhoso, um profissional excelente, um maridão pra Thaís. Meu afilhadinho de coração. E eu tenho muito orgulho mesmo de ver o Flemon lá atrás formando na faculdade e hoje tudo que você pode e ainda vai fazer mais. Eu tenho certeza que é só sucesso pra ir. Tá vendo? Pra eu alugar um iPhone aqui com ela, tá até alugou já. Fazendo uns elogios. Obrigada. Tô brincando. Muito obrigado, viu? Amo você. Obrigado. É isso, povo. Então, não se esqueçam, curtam, comentam, compartilhem, se inscrevem no canal e até a próxima. Muito obrigado.